Vamos começar falando recapitulando a nossa aula anterior. Aula passada, nós falamos sobre a perspectiva da LDB atual. Na verdade, nós demos um breve histórico, uma breve introdução à LDB atual, né? Falamos da LDB 9394 de 96, falamos o artigo 3, níveis da educação brasileira, nós citamos também, características da educação básica, fundamental e do ensino médio, e exames de suplência. Então, hoje, nós vamos falar mais sobre a LDB. Não vamos conseguir tratar tudo nessa aula, por quê? Porque é bastante coisa, então nós vamos dar uma introdução bem boa nela e depois a gente vai, na próxima aula, falar sobre a LDB atual, que foi aprovada o ano passado, no dia 25 de junho. O PNE, do que se trata o Plano Nacional de Educação? Previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, PNE, constitui-se do mecanismo intermediário entre a Lei Maior da Educação, a LDB, e a materialização das metas necessárias para constituir um sistema nacional de educação que assegure a todos os brasileiros um ensino de qualidade regido por relações democráticas. Então aqui, como a gente vem falando em todas as aulas aqui, sempre batendo forte para a democracia, para a gente conseguir unir as forças e lutar pelos objetivos. Isso aqui não está bom, a gente tem que melhorar, então a gente tem que se unir para a gente conseguir melhorar isso, né? A gente tem batido muito nessa tecla ultimamente, que não adianta só a gente chegar e falar isso não está bom e sentar e continuar reclamando isso não está bom, isso não está bom. A gente tem que se unir, unir as pessoas, unir ao grupo do bairro, ao grupo do município de vocês e tentar melhorar o que não está bom, né? Qual que é o objetivo do Plano Nacional de Educação? Tem como objetivo a organização racional, consequente e eficaz do universo de ações educativas, que devem ser executadas num determinado país. Então, o universo das ações educativas que devem ser realizadas no nosso Brasil. Para isso que foi elaborado o Plano Nacional de Educação. O instrumento jurídico que respalda o PNE é a Constituição Federal. Vamos compreender melhor como que a gente elabora um PNE, como que é o estudo para ser elaborado, né? O que a gente precisa? Ser subordinado a uma lei, necessita de um diagnóstico prévio, estabelecimento de metas e necessita de recursos para a sua materialização. Nós falamos isso também na aula de administração. Para a gente planejar alguma coisa, isso é um plano, é um planejamento. A gente precisa diagnosticar o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai precisar resolver? Vamos listar, tem vários problemas lá, vamos pegar para colocar nesse plano. Vamos falar das metas então do plano, são 20 metas, vamos pegar 20 problemas e vamos estudar, vamos diagnosticar o que precisa ser melhorado. Aí a gente vai estabelecer metas, porque a gente precisa de um prazo para que isso seja feito, porque senão tudo fica no papel. Quando a gente não coloca prazo, tudo fica no papel. E a gente precisa de recurso. Não adianta a gente fazer tudo bonito, diagnosticamos tudo, estabelecemos as metas para cumprir, mas chega lá, a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo, a gente não tem nada para fazer. Então, o recurso é fundamental para concluir o plano qualquer planejamento que nós vamos fazer. E no que a gente está falando aqui do Plano Nacional de Educação. Compreendendo melhor isso, quando a gente fala que o Plano Nacional de Educação precisa ser subordinado a uma lei, o PNE está subordinado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa LDB. Essa é a lei maior da educação e estabelece as diretrizes para a sua organização nacional. Assim, todas as ações educativas implementadas nos âmbitos federal,
estadual e municipal, mesmo as regulamentadas por legislações específicas no estado e município, têm como referência a LDB. Nós falamos isso também, que muitas vezes é proposta uma lei que é do âmbito federal, só que ela vai sendo desdobrada, porque o Estado não consegue absorver tudo, o município tem outra particularidade, também precisa ser modificada alguma coisa, então isso é permitido, desde que tudo tenha como referência a Lei de Diretrizes e Bases. Necessita de um diagnóstico prévio. Como eu falei, nós temos que procurar o que nós vamos melhorar, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado dentro da nossa educação. É necessário ter um bom conhecimento dos problemas da educação. Como que a gente vai melhorar alguma coisa se a gente não conhece? A gente não pode pegar 10 pessoas e falar qual que é o que você acha que tem problema, o que você acha que tem. Não adianta a gente fazer isso. A gente tem, quem está elaborando isso tem que ter o conhecimento da educação, porque a gente não pode, a opinião das outras pessoas, de quem está junto com a gente elaborando isso, é muito importante, mas se a gente não tiver o conhecimento, a gente não consegue fazer isso ser produtivo. Problemas da educação nacional para planejar com eficácia as medidas necessárias para sua resolução. É preciso saber qual o número de analfabetos, quantas crianças de 0 a 5 anos não têm acesso à creche e pré-escolas, em que medida o ensino fundamental está universalizado, quantos jovens estão excluídos do ensino médio, qual o índice de brasileiros fora das universidades, qual o contingente da população que não estudou na idade apropriada e necessita ter acesso à educação de jovens e adultos, qual o número de crianças portadoras de necessidades especiais que precisam ser inseridas no ensino especial, quantos professores existem no país, seu estágio de formação e as exigências de cursos para a sua formação continuada. Então, em um único slide aqui, olha quantos problemas nós encontramos aqui, fizemos um mini diagnóstico aqui, quantos problemas nós encontramos para que ele seja resolvido, né? Nós vimos conversando sobre a parte dos professores, da formação dos professores, que alguns professores que deixam a desejar na formação. Então, até a gente não está vendo só aqui os alunos, a gente tem que ver a parte dos professores também. Até os professores, eles são incluídos nesse diagnóstico também, que a gente precisa melhorar. Tanto que na nossa LDB atual, tem uma meta que ela estabelece um índice para, nesses 10 anos, aumentarmos a quantidade de mestres e doutores no país. E isso é com foco nesse diagnóstico aqui, que os professores que estão ministrando sem uma formação apropriada, né? Estabelecimento de metas. A definição de metas é também primordial. Essas metas demonstrarão o ritmo pretendido no atendimento às demandas educacionais, pois as autoridades governamentais estabelecem prazos para sanar os problemas diagnosticados. Então, nós falamos dos problemas agora, nós traçamos as metas e nós traçamos os prazos para que elas sejam estipuladas, como eu falei anteriormente aqui. A gente precisa fazer um plano bem fechadinho para que ele seja eficaz, para que ele seja efetivo e que não fique somente no papel, né? No PNE constam os prazos estabelecidos para erradicar o analfabetismo, universalizar a educação básica, equiparar a oferta de ensino superior público aos níveis dos países desenvolvidos, ampliar a oferta da educação de jovens e adultos, ter um corpo docente com formação superior atuando em todos os níveis da educação básica. Então, como eu acabei de falar, ter um corpo docente
com formação superior. E isso agora a gente não está batendo só na graduação, a gente está falando de mestres e doutores aqui. Necessita de recursos para a sua materialização. A maior prova do compromisso do governo com a Constituição de um Sistema Nacional de Educação Pública é dada pelo montante de recursos disponibilizados, ano a ano, para realizar as metas estabelecidas. Aí que o governo prova o compromisso que ele tem com a educação do seu país. Porque não adianta a gente sentar, elaborar um plano lindo, né? Diagnosticar tudo, colocar as metas, colocar o prazo para ser estabelecido e chega na hora de aplicar, o governo não disponibiliza o recurso para que isso seja efetivo. Então, cabe aos responsáveis elaborar esse plano e cabe ao governo suprir com os recursos para que isso seja efetivado. A verba destinada para atender às prioridades de um PNE devem ser suficientes para o crescente acesso de parcelas cada vez mais significativas da população aos diversos níveis da modalidade e modalidades de ensino. Os recursos são fundamentais para assegurar a educação universalizada e da qualidade para todos. Quanto mais efetivo, quanto mais eficaz for esse nosso PNE nesses próximos 10 anos, que o nosso PNE ele foi aprovado agora em 2014, então ele tem o prazo de 10 anos até 2024. Então, quanto mais efetivo ele for, mais pessoas, vamos reduzir o índice de analfabetismo, mais jovens vão concluir o ensino médio na idade apropriada. Então, tudo isso contribui para que, como a gente vem falando, a formação da cidadania seja maior aqui, referente quando a gente fala da educação. Aí focamos aqui. É preciso ter claro que em países como o nosso, que possui diversas deficiências na área educacional, a quantidade de recursos destinadas para o ensino deve ser muito maior do que daquelas nações que já possuem sistema de educação construídos. Isso porque, enquanto nós precisamos de recursos para concluir a organização da educação nacional e depois mantê-la, nos países desenvolvidos os recursos são gastos somente com a manutenção. Isso também nós comentamos na aula anterior. O Brasil, ele não precisa de recursos para manter a educação, porque a nossa educação ainda não está estruturada. Então a gente precisa de recursos para estruturar a educação e de recursos para manter essa educação que a gente estruturou. Enquanto em países mais desenvolvidos, eles precisam de recursos somente para mantê-la, porque a educação deles já está estruturada. Um PNE não pode limitar-se somente a repassar recursos, mas deve estar subordinado a uma estratégia de desenvolvimento nacional que leve em consideração a conquista de maior soberania do país e da resolução dos seus problemas sociais, estendendo ao conjunto de população o direito a educar-se. Então, por mais que nós falamos que os recursos são imensamente importantes, mas assim, quando o PNE ele é elaborado e ele começou a vigorar agora, então os municípios, as escolas, elas têm a função de passar informações, de ajudar a aplicar isso. E todas essas informações, todas essas respostas, esse feedback é dado para o governo. Então o governo, o PNE, ele não vai só repassar o recurso, ele vai de tempo em tempo controlando para ver como que estão os índices dessas metas que foram estipuladas. Agora nós vamos falar de algumas tentativas de implantação do PNE, porque o PNE ele foi aprovado agora, mas no século passado várias tentativas foram feitas para que ele fosse implantado. Não obteram sucesso, né? Mas nós vamos falar aqui brevemente um pouquinho sobre algumas delas. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932.
propunha organizar um plano de educação em todo o país que universalizasse o ensino e assegurasse educação pública e de qualidade. Foi a primeira iniciativa de modernização da sociedade brasileira por meio da educação. Então, aqui nós estamos falando que em 1932, eles já estavam propondo um ensino para todos, que assegurasse a formação de todos, né? Isso em 1932. E olha quanto tempo que a gente vem lutado para que isso fosse progredindo, que isso desse certo, né? Constituição de 1934. Estabeleceu como competência da União a fixação de um Plano Nacional de Educação e a coordenação de sua fiscalização e execução em todo o país. Previu a criação de um Conselho Nacional de Educação, que seria responsável pela elaboração do PNE, com o advento do Estado Novo em 1937. O PNE, que se encontrava em processo de elaboração, acabou não vingando. Então, em 1934, eles já estavam falando do Plano Nacional de Educação, né? Que o Conselho Nacional de Educação seria responsável para elaborar esse plano, mas não deu certo. República Nova. As diferenças de pensamentos no interior da sociedade, expressas, por um lado, na orientação do papel Estado como planejador do desenvolvimento do país, de forma a diminuir a sua histórica dependência externa, e de outro, pelos defensores do mercado e da iniciativa privada como impulsionadores do desenvolvimento, sem a interferência do Estado, marcaram o debate educacional entre 1946 e 1964, período conhecido como República Nova. Então, aqui nós tivemos diferentes opiniões, né, que acabaram gerando esse debate educacional. Por isso que eu sempre falo que é muito interessante quando a gente encontra uma pessoa com uma opinião diferente da nossa, né, porque se todo mundo concordasse com tudo, as coisas seriam muito chatas, né, na verdade. Eu acho que muitas coisas não teriam crescido, né, não falando só na educação, falando na tecnologia, em tudo. Então, essas diferenças de opiniões fizeram com que esse debate fosse gerado e acabou atrasando um pouco mais a elaboração do PNE, mas já melhorando um pouco mais a importância da educação no país. A LDB de 1961 trouxe uma concepção de PNE restrita à distribuição de recursos públicos para os diferentes níveis de ensino, disponíveis até para instituições privadas. Mesmo previsto pela LDB, o Plano Nacional de Educação elaborado por Anísio Teixeira não chegou a se concretizar. Militares assumem o poder por meio de um golpe de Estado em 1964. Uma característica desse período é a subordinação do Ministério da Educação ao Ministério do Planejamento, evidenciando a substituição dos educadores pelos tecnocratas na formulação do planejamento educacional. A concepção de escola nova que havia influenciado o entendimento dos PNEs até então, como um mecanismo de utilização da racionalidade científica na educação, é substituída pela visão tecnicista da educação. Triunfa a concepção do PNE como instrumento de racionalidade tecnocrática. Aqui a gente fala muito dos estudos técnicos, né? Que eles formavam os jovens já muito para as áreas técnicas. A gente até tinha comentado numa aula que isso acabou um pouco mais para frente, deixando com que os alunos sofressem um pouco
na hora de prestar o vestibular, porque como o estudo era focado muito na área técnica, vários assuntos, várias matérias que não tinham sido vistos, é como se eles não conseguissem ter o mesmo grau do que os alunos que tivessem feito o ensino por completo. Nova República, a partir de 1985. Mantém os mecanismos autoritários de planejamento e execução de políticas educacionais. O centralismo da formulação dos planos educacionais, verificado na cúpula governamental durante o regime militar, é substituído pela descentralização, em que a fragmentação e o descontrole são as marcas das ações na área da educação. É um pouco relativa isso, porque tudo que é muito centralizado, nós também já falamos em aulas anteriores, que tudo que é muito centralizado fica muito burocrático e acaba por dificultar muito o trabalho. É como se, por exemplo, assim, a União fosse responsável por controlar tudo, né? O governo federal fosse responsável por controlar toda a educação do Brasil, né? Então, isso, ele é meio que passado aos estados, aos municípios. Os municípios muitas vezes passam, os bairros ajudam, porque, como a gente falou, cada um tem a sua particularidade. Então, essa é uma maneira de como se você estivesse passando entre aspas, o poder para o Estado ou para o município para implantar, para ajudar a controlar. E isso é muito importante, porque se estivesse ficando só na mão só na mão do governo federal ou só na mão do Estado que fosse, ia ficar muito difícil. Se hoje, contando com a ajuda de todos, já é complicado, imagina se tivesse na mão de um só. Governo de Itamar Franco de 1993. É lançado o Plano Decenal de Educação para Todos. Tal plano estava focalizado na oferta do ensino fundamental e da educação infantil, sobretudo na faixa etária de 4 a 6 anos. Esse foco revelava as limitações do plano, que não se propunha a atacar a problemática educacional como um todo, nem estruturar um sistema nacional de educação que atendesse às múltiplas demandas por qualidade de educação brasileira. Então, o governo de Itamar Franco, ele mencionou o plano decenal, né, que é o nosso PNE, o plano decenal, mas ele focou muito no ensino fundamental, criança e fundamental. Só que quando a gente vai elaborar um plano nacional de educação, a gente tem que elaborar um plano para todos, que atenda todos, né? Na próxima aula, inclusive, a gente vai ter conhecimento das 20 metas que foi elaborado nesse plano, que foi aprovado ano passado. E vocês vão ver que as 20 metas atendem a todos. A gente fala das crianças, a gente fala dos adolescentes, a gente fala da formação, da graduação, da pós-graduação, tanto na parte do mestrado quanto do doutorado, né? Então, é por isso que meio que fracassou esse também, porque um plano de educação, ela tem que atender a todos. Todas as idades, não somente vamos fazer um plano nacional de educação para as pessoas, para as crianças lá de 0 a 6 anos, de 4 a 6 anos. Vamos fazer um plano nacional de educação para pessoas de 10 a 20... Não, nós vamos fazer um plano nacional de educação para atender a todos, né? Então, dentro dessas 20 metas, foi feito um estudo para que fossem atendidas todas as pessoas. Reflexão. Até agora, foi visto que o processo de elaboração da legislação educacional brasileira tem se caracterizado pelo confronto entre conservadores e progressistas. Com o PNE não seria diferente, pois observamos as forças conservadoras defendendo um Estado autoritário, centralizador,
na elaboração de políticas, mas mínimo nos gastos sociais. Por outro lado, vemos setores da sociedade civil representando as forças progressistas, pressionando pela democratização do Estado e seu empenho no financiamento da educação pública. Então, novamente aqui nós falamos o quê? Do confronto de ideias, né? Entre os conservadores e os progressistas. Como eu acabei de falar, os conservadores, eles querem centralizar tudo, eles querem dar uma enxugada nos gastos, né? E a sociedade civil não. Eles querem que a gente tenha mais autonomia sobre as coisas, nós queremos, né? Que tenhamos mais autonomia sobre as coisas e que os recursos sejam melhor aplicados na educação, né? Na próxima aula, o PNE traz o desafio da articulação para a oferta educacional de maneira integrada e colaborativa. Para concretizar-se como política de Estado, que extrapola os tempos das gestões governamentais, precisa estar vinculado aos planos estaduais do Distrito Federal e municípios de educação, além de servir de referência para a elaboração dos planos plurianuais nas diferentes esferas de gestão. As metas são nacionais, portanto, todos têm um compromisso com cada uma delas. Se os planos estiverem em sintonia, os recursos serão otimizados e a nação avançará na ampliação do acesso e na qualidade da educação básica e superior. Essa é a Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Então, falando um pouco sobre isso, esse PNE, ele propõe essas 20 metas, como eu acabei de falar, que atende a todos. E como nós falamos também no início da aula, é muito importante que esses objetivos eles sejam alcançados por todos, né? Quando a gente se une e as forças elas são aplicadas para que os objetivos sejam alcançados de uma maneira eficiente, nós conseguimos reduzir muito os gastos, né? Por exemplo, quando eu tenho um objetivo, a minha meta tá lá na frente e eu tô aqui, eu posso caminhar por 20 passos até chegar para alcançar essa meta. Só que muitas vezes, né, nós até conversamos sobre isso numa aula, que muitas vezes, por erros, algumas falhas, umas pessoas, elas ficam procurando culpados ao invés de procurar as soluções. Então a gente acaba andando em círculos. E quando a gente vai procurar para atingir um objetivo, uma meta, a gente tem que andar para frente. A gente não pode ficar andando em círculos, porque enquanto a gente está andando, a gente está gastando. Então, quanto mais correto, quanto mais eficiente a gente for para alcançar essas metas, menos recursos nós vamos precisar utilizar e, consequentemente, mais rápido elas vão ser alcançadas, porque a gente não vai estar andando em círculos, né? Então, assim, quando a gente tem um determinado problema dentro da escola, a gente tem que tentar resolver primeiro esse problema, para depois a gente, quando a gente até fala, por exemplo, punir, né? Não é que nós vamos punir alguém, a gente vai, muitas vezes, advertir uma pessoa que cometeu determinado erro e tal, mas antes da gente fazer isso, a gente tem que se preocupar em corrigir esse problema, não é? Porque, senão, a gente volta a ficar andando em círculos. Enquanto a gente está procurando culpados, enquanto a gente está reclamando do que não está certo e não procurando corrigir os erros, a gente está andando em círculos. E o fato de andar em círculos não significa somente que nós vamos gastar mais. Significa que a gente pode chegar nunca a alcançar uma determinada meta. Tanto que em 2001,
foi proposto um Plano Nacional de Educação, que era de 2001, 2010, e ele tem vários fatores, inclusive que nós vamos falar na próxima aula, que não foram atendidos. Só que quando a gente fala assim que não foram atendidos, a gente não fala assim, a gente queria 100% de um determinado índice e a gente conseguiu só 90%. Não, tem fatores lá que quando a gente fala da educação de crianças, jovens, que a gente não conseguiu atender 15% das metas, que a gente sabe. Então, é muito complicado quando a gente não se esforça ou procura culpados ou procura reclamar ao invés de corrigir os problemas. Muitas pessoas, né, vocês aí que estão assistindo a aula, devem pensar assim, mas não está na minha mão, não está muitas falhas vêm de cima, vêm do governo, vêm do estado, muitas vezes vêm do município, não está na minha mão. Mas isso é muito mais interessante quando a gente fala assim, o que estava na minha função, o que era para eu fazer, eu fiz, independente se o governo cumpriu a parte dele, se o estado cumpriu a parte dele, independente de qualquer coisa, a minha parte eu fiz. Porque existem muitas pessoas que falam que o governo não fez, o estado não fez, eu não vou fazer também. Então não é bem assim que funciona. O certo é cada um fazer sua parte, para depois, caso a gente tenha algumas falhas do governo, a gente consiga ir atrás para brigar por isso, né? Tanto que quando a gente fala desses índices do PNE 2001, 2010 que não foram atingidos, a gente fala que não é só da parte do governo. Alguns erros também foram da parte das escolas, que erro ao enviar as informações, ao efetuar os procedimentos, muitas vezes por falta de informação, né? Por isso que é muito interessante ler e ter o conhecimento. No início da aula nós falamos o quê? Que para a gente elaborar um Plano Nacional de Educação, a gente tem que ter o conhecimento das deficiências, e logicamente também que eu falo sempre dos pontos fracos e também dos pontos fortes, né? Porque a gente não tem que ficar só vendo a parte negativa das coisas. Mas a gente tem que ter noção dos pontos fracos e dos pontos fortes da educação. Você que lida com educação tem que saber. Você que lida com educação tem que estar a par desse plano nacional que foi aprovado agora no ano passado. Por quê? Porque a gente tendo conhecimento, a gente consegue aplicar melhor e a gente consegue cobrar melhor, né? Como eu acabei de falar, a gente quer cobrar o governo se a gente não conhece do que foi estipulado. Então, a gente tem que estudar bastante isso. Por isso a importância. Nós inclusive, deixamos a próxima aula somente para falar do PNE atual, para que fique bem explicadinho tudo para vocês e que a gente possa passar todas essas informações para que vocês venham a produzir mais na escola de vocês e também poder cobrar com mais postura. Eu estou cobrando porque eu sei do que eu estou falando, né? Então, o resumo da nossa aula de hoje. Do que se trata o PNE, nós falamos. O objetivo do PNE, compreendendo melhor o PNE, breve histórico do PNE e a introdução do PNE atual. Então, como eu falei, próxima aula nós vamos ver, aqui nós demos uma breve introdução e próxima aula nós vamos ver o PNE atual. Espero que todos tenham produzido bastante com a aula e aguardo vocês na próxima aula. Olá pessoal, vamos às correções então das atividades. Já
Já vou mencionar para vocês, para todo mundo participar, para todo mundo contribuir, para que, se tiver algumas dúvidas, se tiver algumas sugestões também, estamos aqui. Esse é o momento para a gente conversar, não é, professora? Isso mesmo, para poder interagir, verificar as dúvidas que possam surgir, também acontecimentos na rotina de vocês que possam estar se assemelhando com as nossas questões. Estamos recebendo algumas contribuições, mas vamos receber mais. Enviem, participem. É isso aí. Vamos lá, a primeira questão. O que é o PNE e qual o seu principal objetivo? Professora Vanessa, a gente tem alguma contribuição? Sim, temos uma contribuição da aluna Simone, que fala: PNE é o Plano Nacional de Educação e tem por objetivo a organização racional, consequentemente e eficaz do universo de ações educativas que devem ser executadas num determinado país. Muito bem colocado, Simone, e é do Polo Centro, muito bem colocado. E a Simone sempre está participando das nossas aulas. Obrigada. Mais alguma, professora? Até o momento da questão 1, não. Isso aí. Então, como nós falamos na aula, é exatamente isso, né? O Plano Nacional é para a gente melhorar a educação, para a gente cumprir todos os objetivos, todas as metas, para que ela seja mais eficaz, para que nós tenhamos educação melhor para os nossos jovens, adultos e as crianças. E é interessante que esse plano, ele busca não só melhorias, mas também detectar problemas que possam surgir. E ao passo que esses problemas surgem, novas demandas, novos objetivos, novas metas são incluídas no Plano Nacional de Educação. É isso mesmo, né, professora? Como a gente estava falando, que em cima desse confronto de ideias que nós vamos detectando quais problemas, o que a gente tem que melhorar, o que tá bom, mas chega uma hora que não vai atender mais a gente, né? Então, por isso que, como eu acabei mencionando na aula, esse confronto de ideias é muito importante para a elaboração dessas metas, né? Questão 2. Quais procedimentos devem ser obedecidos para a criação de um PNE? Até o momento, a gente não tem contribuição dessa questão, professora, mas... Então, vamos responder aqui. Isso. Ser subordinado a uma lei, necessita de um diagnóstico prévio, estabelecimento de metas e necessita de recursos para a sua materialização. Então, como nós falamos na aula, para a elaboração do PNE, ela precisa ser subordinada a uma lei, que essa lei é a LDB, né, o qual o PNE é subordinado. Nós temos aqui, precisa de um diagnóstico prévio, acabamos de conversar sobre isso, né, professora? Que a gente precisa detectar os problemas, né, para a gente melhorar alguma coisa ou para a gente criar alguma coisa, a gente precisa saber quais são os pontos fracos e fortes, como eu também falei na aula. Não vamos só focar nos pontos fracos. Vamos dar uma olhadinha. Isso porque ao passo que faz um levantamento, um nome já diz, é um plano, ou seja, você elabora os objetivos e as metas baseado naquele levantamento prévio, um diagnóstico da situação, da realidade do cotidiano nas escolas, ou seja, de maneira nacional. E com base nesses planos, nesses diagnósticos, você faz um plano unificado, que é o Plano Nacional de Educação, que atende metas e objetivos. Isso. E falando de metas, professora Vanessa, eu vou te dar uma atividade para você fazer e eu não vou te dar um prazo para você concluir. Quando que você vai concluir? Pois é. A gente sempre se atenta aos prazos. Por que você não? Eu vou colocar a ordem de prioridade. Se aquele não tem um prazo, consequentemente vai ser o último que eu vou deixar fazer. Porque quando a gente fala aqui de estabelecimento de metas, a gente tem que focar bem no prazo, né? Igual o nosso PNE que foi aprovado agora, ele tem um prazo de 10 anos, né? Mas a gente tem que se atentar muito aos prazos, porque, por exemplo, assim, 10 anos, mas a gente não pode deixar para ir buscar atingir alguma coisa lá quando estiver faltando, porque tem muita gente que faz isso, né? A gente aqui está falando de um prazo longo, mas agora eu vou dar um exemplo eu vou dar uma atividade para determinada pessoa e vou falar, você tem 30 dias para fazer. É muito comum a pessoa chegar lá no dia 29 e ela vai lá fazer aquela atividade, não é, professora? Isso, e é até interessante que, como é um plano nacional de educação, está incluído todos os níveis, do nível básico, do ensino médio, da graduação também, então, ou seja, da educação, pós-graduação, ou seja, são todos os níveis da educação dentro de um plano. Então, o que acontece? Eu, fazendo algumas leituras, o plano atual, ele demorou um pouco para ser aprovado. Passou-se os 10 anos, um ano posterior que ocorreu a aprovação, ou seja, o prazo
o nosso governo não se atentou muito, porque é uma demanda, é um levantamento, são diagnósticos, são pesquisas que devem ser verificados de maneira nacionalmente. Então, realmente, por isso que eles colocam um prazo tão longo de duração, de 10 anos, porque no decorrer desses 10 anos eles já vão diagnosticando as próximas metas que devem ser alteradas, os objetivos para os próximos 10 anos. Isso. E conforme nós comentamos na aula, igual a professora falou que é um plano nacional para todos os níveis, foi por esse motivo que o plano do governo do Itamar Franco falhou, porque ele fez um plano de educação somente para crianças em ensino fundamental. Isso não é um plano nacional, ele tem que englobar todas as pessoas, todas as idades, né? Não somente para as crianças e adolescentes. Isso, né, mesmo, tem que incluir todos os níveis. E também para um procedimento que tem que ser obedecido para a criação do PNE é que necessita de recursos para a sua materialização. Então, como nós falamos também na aula, eu vou te dar uma tarefa para você fazer que necessita de recursos, não vou te dar recursos, você vai conseguir fazer, professora? Pois é, e esse eu acho que uma das características para a criação do Plano Nacional de Educação é esse último ponto. Eu acho que é a maior dificuldade. Por quê? O país está em recesso, vamos dizer assim, com problemas econômicos, tudo isso vai sendo atribuído o quê? Novos problemas no âmbito educacional, porque cortes são feitos, eu sei que a prioridade sempre vai ser educação e saúde, mas da mesma forma, não vai ser, como eu posso dizer, o plano não vai ser atendido, porque ele se planeja durante 10 anos para fazer construção de escolas, melhorar o ensino de todos os níveis, desde o ensino infantil à educação superior, mas os recursos não são suficientes. Educação de jovens e adultos, as outras modalidades de educação também, o plano deve atender. Então, o que acontece? São inúmeras metas e é necessário ter recursos financeiros para que elas sejam concretizadas. E muitas, se você pega planos nacionais de educações anteriores, você observa que as metas se repetem, porque não foi possível concretizá-las. E os recursos financeiros é um grande motivo por isso. Inclusive, como eu comentei na aula, muitas metas foi elaborado no PNE que era o 2001 e 2010, né? Isso. E muitas metas não foram atingidas, a gente não fala nem 20%, assim. Nós vamos falar sobre isso bastante na próxima aula, mas quando a gente coloca uma meta, assim, eu vendo assim pelo lado, assim, vamos falar, administrador falando, mas muitas vezes não é pra gente falar assim, ó, eu tô fazendo isso para você cumprir 100%. Muitas vezes a gente coloca uma meta, eu vou colocar tanto porque eu quero porque se cumprir 90 já é o suficiente. Então, geralmente é colocado sempre um pouco a mais, né, professora? Isso é verdade. Mas 15% é um índice muito baixo, né? Então, como a professora disse, a gente necessita desses recursos para cumprir essas metas, né? Nós deixamos para falar sobre elas na próxima aula, porque a gente quer focar em cada uma para que todos fiquem bem cientes, né, professora? Porque a gente estava falando na luta da educação, só que para a gente lutar por alguma coisa, a gente tem que ter o conhecimento bem profundo sobre elas, né? Então, a necessidade de recursos, ela contribui, assim, imensamente para a realização dessas metas. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Cite duas tentativas de implantação de um PNE. Tem alguma contribuição? Da questão 3 até o momento não, professora. Não. Então, vamos à resposta. Uma tentativa foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que propunha organizar um plano educacional em todo o país que universalizasse o ensino e assegurasse educação pública e de qualidade. Foi a primeira iniciativa de modernização da sociedade brasileira por meio da educação. Então, lá em 1932, já teve uma iniciativa de modernização, né, da sociedade por meio da educação. A segunda, a LDB de 1961, trouxe uma concepção de PNE restrita à distribuição de recursos públicos para os diferentes níveis de ensino, disponíveis até para instituições privadas. Mesmo previsto na LDB, o Plano Nacional de Educação elaborado por Anísio Teixeira não chegou
a se concretizar. Então foram 2 tentativas, então como a gente comentou na aula, lá faz bastante tempo, né, desde 1900, da época de 30, que a gente vem tentando melhorar a educação, colocar um plano que atendesse a educação para todos, né, muitas tentativas frustradas, mas eu acredito que por essas tentativas é que a gente chegou no nível que a gente está hoje, né, professor? E possivelmente nós temos que pensar que futuramente as coisas tendem a melhorar. Que realmente novas metas, novos objetivos são estabelecidos e também vai surgindo novas modalidades de educação, educação inclusiva, educação indígena, ou seja, modalidades que não tinham anteriormente, que não eram prestigiadas, privilegiadas no âmbito da educação, tanto financeiramente, tanto pelo governo, e agora não, já está surgindo, estão sendo incluídas no Plano Nacional de Educação, porque é uma educação para todos, independentemente da classe social ou da oportunidade que teve para o acesso à educação na idade certa, que seria a educação de jovens e adultos. Então é bem interessante a gente observar que o Plano Nacional de Educação ele se baseia na LDB e a partir dele, das metas e objetivos que ele estabelece, o governo dá prioridades para os estados, para os municípios, para a União, também, como eu posso dizer, auxiliar na implementação e na concretização desses objetivos e metas. É porque todo mundo tem que ajudar para implementar isso, porque como a gente falou, se ficar centralizado num só, nada vai para frente, né, professor? Isso mesmo, tem que ter a contribuição de todos. Questão 4. Você tem conhecimento dos problemas da educação do seu município? Fazendo um breve diagnóstico, quais problemas você destacaria para que fossem estabelecidas metas de resolução? Então, se fosse para você criar um plano nacional de educação aí no seu município, o que você colocaria como prioridade para melhorar? Nós temos algumas contribuições? Sim, temos do Polo Centro, do aluno Antônio. Primeiro, melhorar o ensino fundamental, estabelecendo as seguintes metas para os alunos atingirem ao 3º ano, teriam que saber ler e fazer as 4 operações básicas, uma fiscalização maior por parte da Secretaria Municipal e Estadual de Educação, que, ao meu ver, estão anestesiados. Não saem em campo para fazer cumprir o PNE. E com isso, os alunos, em alguns casos, ficam à mercê de pessoas inescrupulosas que se aproveitam da falta de fiscalização e se beneficiam com a desgraça dos brasileiros menos favorecidos. Nossa, muito bem colocado, Antônio. É muito interessante isso, porque a gente fala de metas, a gente fala de recursos, mas a gente não falou de fiscalização, isso, né, professora? Então, tudo isso tem que ser muito bem fiscalizado, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se acomodam, né? Sabe que tem... ninguém tá vindo ver se eu tô fazendo, então eu não vou fazer. Isso acontece muito, né? Então, tem que ter uma fiscalização rígida. A gente tem que cuidar do dinheiro da gente, porque esse dinheiro que está sendo investido é o nosso dinheiro, né? Então, essa fiscalização, ela tem que ser feita porque se a gente disponibilizou dinheiro ali para que aquilo fosse melhorado, então a gente tem que ir lá fiscalizar, né, professor? Isso mesmo, e não só a fiscalização dentro do âmbito da Secretaria Municipal de Educação, os próprios funcionários, nós que trabalhamos em contexto, dentro de escolas, verificar se realmente, principalmente a educação básica, o ensino médio, que os recursos são um pouco maiores, os objetivos e metas também são mais, como eu posso dizer, mais determinados, mais objetivos, como o Antônio mesmo falou, deve ter uma fiscalização. Não é passar, como ele citou um caso de alunos que vão para o 3º ano do ensino médio, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer as 4 operações básicas, ou seja, a escola só quer a quantidade de alunos que estão matriculados para receber o recurso. Não quer saber a qualidade, se aquele aluno está apto para sair, para cursar uma graduação, para ir para a sociedade, como um cidadão realmente preparado no âmbito educacional. Então, é bem interessante que deve ocorrer uma fiscalização por parte de todos. De todos. Na Secretaria Municipal, no Estado, que também essas visitas, como ele citou bem, deveriam acontecer e não ficar paralisada. Eu sei que a demanda do trabalho é grande, é enorme, mas se tiver um plano já para ocorrer essa fiscalização, com os horários, com as datas, cada município, cada secretaria municipal, estadual estabelecer um plano interno, eu acho que seria muito mais conveniente e os objetivos e as metas do Plano Nacional de Educação seriam alcançados com mais eficácia. Muito bem colocado. Porque Antônio. o plano ele não está aí por bonito, ele está aí para ser implementado, para ser cumprido e para que essas metas sejam alcançadas, né? Como a gente falou, muitas vezes não vai chegar a 100%, mas a gente tem que chegar o mais próximo disso, né? Nós temos mais alguma, professora? Sim, temos deixa eu ver aqui, a questão 4.
foi citado, né, a tutora Jaqueline encaminhou, alto índice de evasão dos alunos da educação de jovens e adultos. Muito bem colocado também. É interessante que eu acho que um dos grandes gargalos até da nossa educação é a modalidade de educação de jovens e adultos, porque é um público diferenciado, é um público que trabalha durante o dia, tem que estudar à noite, tem filhos, tem família para sustentar e muitos realmente a evasão é muito grande. Por quê? Às vezes, até mesmo aquele aluno busca se capacitar, concluir o ensino fundamental, o ensino médio, adentrando, né, no nível da educação de jovens e adultos, mas não consegue até o final. E esses dados, realmente, eles são alarmantes. E o que acontece? Dentro do Plano Nacional de Educação, tem metas e objetivos direcionados para essa modalidade. Investimentos que a escola deve buscar, metodologias adequadas àquele, como eu posso dizer, aquele público-alvo específico, que não é o mesmo público da educação básica. Não é o mesmo público, né, professora? Eu comentei isso numa aula com a professora Andréia, que é o fato de muitos jovens, eles têm já que ir para o mercado de trabalho, a necessidade, e quando eles chegam lá, eles precisam da formação, né? Então, eles acabam indo para o ensino de jovens e adultos, mas eles não conseguem terminar, né? Então, é bem complicado isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? Trabalhar o dia inteiro, estudar de noite, muitos ainda têm família tem filhos, né, para sustentar, então a gente sabe que não é fácil. Então, é bem interessante mesmo que a didática seja interessante, seja legal, seja de uma maneira que eles entendam e que eles se interessem mais, né? Porque às vezes a gente vai falar de uma maneira como se a gente estivesse falando para um público, igual a professora falou, do ensino básico normal. Ensino básico, né, normal, então não é a mesma coisa para eles. Então a didática tem que ser outra, porque né? até, como eu posso dizer, eles pararam um pouco de estudar, estão retornando. Não tem a mesma, não é nem capacidade, que todos temos capacidade de evoluir, é só mesmo que não tem o mesmo procedimento, o mesmo tempo de aprendizagem. Então, metodologias devem ser adotadas para adaptar a realidade àquele aluno. Metodologias que despertem o interesse também. Interesse, não que ele se sinta ainda mais cansado, mais cobrado, assim, uma forma dele ir para a escola motivado, que realmente ele vai estar aprendendo, que ele não vai ter dificuldades e que mesmo ele se esforçando, ele vai conseguir concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Temos também contribuições que a doutora Jaqueline também encaminhou da turma, que diz: na escola em que trabalhamos, precisamos melhorar o IDEB, principalmente no segundo ciclo do ensino fundamental. Muito bem colocado também, que também é outro problema, que, ou seja, os alunos entram no primeiro ciclo, vão para o segundo ciclo também sem saber ler e escrever, e assim se torna algo, como eu posso dizer, uma bola de neve. O aluno vai só passando de séries, até sair do ensino médio, concluir o ensino médio, mas é como se não tivesse realmente feito a educação básica de forma adequada, porque ele sai não com as habilidades que o Plano Nacional de Educação cita, que a LDB cita, que deveria sair da educação básica. Mais alguma? Sim, temos do Polo Nova Mamoré, do aluno Marcos. Maior investimento por parte do governo federal na educação de jovens e adultos da zona rural e a criação de novos polos do Instituto Federal de Rondônia nos distritos da zona rural do município de Nova Mamoré. Bem interessante também o Marcos citar, porque também deve ser abrangido, né, dentro do Plano Nacional de Educação, não somente a zona urbana, mas a zona rural também, já que o acesso à educação deve ser para todos de maneira igualitária. E a educação de jovens e adultos, ele sempre está frisando aqui no comentário, né, na resposta, dentro da zona rural. Nós temos educação de jovens e adultos na zona urbana, tanto que tem programas do governo que pagam para o aluno ir se matricular no EJA, na educação de jovens e adultos. E na zona rural, não tenho muito conhecimento de como é que é feito o procedimento, as atividades, os polos. Mas como o aluno Marcos citou, é necessário realmente um investimento maior, em função até mesmo das peculiaridades da região. Muito bom. Temos também uma contribuição de Nova Mamoré, o aluno Marcos, né, ele falou, como eu citei agora há pouco, né, falou do investimento, a resposta é a mesma resposta, falou do investimento do governo federal na educação de jovens e adultos no âmbito da zona rural. Eu acho interessante, porque a gente tem o direito de cobrar quando a gente está fazendo a nossa parte, né? Porque quando a gente está deixando a desejar, quando a gente está, igual aquilo que a gente comentou agora, não está fiscalizando, não vou fazer, só que daí depois eu preciso cobrar
E como que eu vou cobrar se eu não fiz, né? Por isso que eu falo, é interessante que cada um faça a sua parte, porque daí todo mundo vai ter o direito de cobrar. E eu queria voltar um pouquinho na primeira resposta, que não me lembro o nome da aluna que comentou sobre o fato de não saber ler quando... Ah, sim, deixa eu ver aqui. Quando sai do ensino médio. Do ensino médio. Eu tenho notado... É o Antônio, foi o Antônio desculpa. Eu tenho notado que está acontecendo muito que as pessoas, por causa da internet, por causa de conversas no celular, elas estão com uma mania muito de abreviar a conversa. Então está acontecendo muito, professora, que na hora que elas vão escrever a palavra, elas não sabem. Isso é realmente... Né, professora? Verídico. Acontece muito. Eu tenho visto, assim, muitos jovens mesmo que já estão no ensino médio tudo, e que não sabem escrever certo. Só que daí você vai ver, quando eles estão escrevendo tudo abreviado, né, professora? É o hábito, né? A rotina. Só que daí essa rotina, quando você precisa escrever, daí fica difícil. Isso. E é muito ruim quando, por exemplo, você vê lá uma pessoa inteligente, tudo aí ela vai escreve errado, né, professora? Pois é, como se é o mau hábito. Porque realmente, quando você vai ensinar um aluno a escrever, a qualquer, como eu posso dizer, assunto dentro da gramática da língua portuguesa como um todo. Você deve explicar para ele que em determinada situação ele pode utilizar palavras escritas, em outras não. Ou seja, é como fosse a nossa vestimenta. Eu sempre gosto de dar como esse exemplo. Se você vai trabalhar, você utiliza uma vestimenta adequada. Se você vai sair com seus amigos, para uma festinha ou para alguma atividade no fim de semana, já é outra vestimenta. Ou seja, você se adapta àquela situação. A linguagem é da mesma forma. Tanto que foi trabalhado um pouco na disciplina, foi no início da disciplina, técnica de redação e arquivo, falando um pouco sobre isso, sobre a linguagem, que realmente ela tem que se adaptar a, como eu posso dizer, a situação de cada momento, e os nossos alunos principalmente. Então, mas a professora deu um exemplo agora das vestimentas, então eu sei que para eu trabalhar eu posso me vestir de uma maneira, se eu for sair com os amigos, só que esse mau hábito está prejudicando as pessoas, porque na hora que elas precisam, por exemplo, elas não sabem usar. Por quê? Porque muita gente acaba até esquecendo como que escreve a palavra, pelo fato de ficar abreviando. Ou seja, uma prática que não é agradável em nenhum momento, ela se torna tão rotineira que você escreve como é que realmente a prática adequada. Né? E é engraçado porque a gente tem que trabalhar assim, os professores têm que trabalhar bastante nisso, porque estão surgindo várias coisas para deixar as pessoas ainda um pouco, com muito mais assim, como que eu posso dizer... eu não preciso pensar para falar, eu não preciso, né? Então, a gente tem que trabalhar muito nisso, porque é muito ruim você ver um jovem, muitas vezes até se formando, que chega lá e não sabe escrever direito. Sai com deficiências. Daí vai fazer uma redação no Enem, a redação muitas vezes não passa às vezes não é nem pelo conteúdo, mas é porque a pessoa não soube, né, colocar as palavras da maneira certa, ou a acentuação e tudo isso, porque hoje em dia... Para conversar assim, no dia a dia, ninguém mais está usando isso, né, professora? Isso é verdade, por isso tem que ter um cuidado, né? Tanto os professores, os alunos, né? A família como um todo também, na parte da orientação. Não, como eu posso dizer que está sendo errado, mas é inadequado naquele momento e que tem uma forma adequada para a pessoa se comunicar, principalmente na comunicação. Então, eu acho que deve ter muitas conversas. E também a metodologia de ensinar também eu acho que prevalece bastante nesse aspecto. Os professores focarem bastante isso durante a aula, né, professora? Isso. Mais alguma contribuição? Não, até o momento não, mas foram muitas contribuições, agradecemos muito, porque é interessante poder contextualizar a realidade que vocês vivem com o assunto que estamos ministrando na aula. Agradeço muito. E é legal quando a gente fala assim, se você tivesse que implantar um plano dentro do seu município, o que você faria? Então, algumas pessoas responderam, mas a gente sabe que tem vários outros problemas a serem discutidos, né? Dentro das 20 metas do PNE, elas não vão abranger tanto, né? Mas elas vão estar direcionando para aqui, o foco é esse, nós precisamos melhorar isso. Então, na próxima aula a gente vai estudar cada uma delas. Eu agradeço a contribuição de todos vocês, agradeço a presença de todos, agradeço a presença da professora Vanessa e aguardo todos na próxima aula. Muito obrigada. Lá.